Olha, no próximo dia 30, também conhecido como amanhã, do meio-dia até as 3 da tarde, um ato público organizado pela sociedade civil celebrará os avanços obtidos nos 22 anos de vigência da Lei de Cotas. Das 9h30 da manhã até as 11 da manhã, a secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Lina Maravizo Batistella, se reunirá no auditório da Fiesp com representantes do Ministério Público, da Prefeitura de São Paulo, empresários, centrais sindicais e lideranças do movimento das pessoas com deficiência para discutir o projeto de lei 112, que defende a flexibilização da lei de cotas e o texto do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Sobre o assunto igualdade racial, o Estatuto da Igualdade Racial, nós temos várias obras publicadas, né? O Estatuto, por exemplo, publicado pelo especialista em Direito Sidney de Paulo Oliveira, autor do livro O Estatuto da Igualdade Racial, e a partir de agora, destaque aqui. O Dr. Sidney é formado em Direito pela Universidade Mackenzie, Letras pela USP e é pós-graduado em Direitos Humanos pela Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado. Entre outros títulos, é professor, enfim, está altamente gabaritado para falar sobre o tema. Este já é o 7º volume dessa coleção Consciência em Debate, né, doutor? Exatamente. Essa coleção Consciência em Debate é brilhantemente coordenada pela professora doutora Vera Lúcia Benedito, né, que me ofertou a oportunidade de discorrer por tema tão relevante para a diversidade no nosso país. Agora, entre o projeto de lei elaborado e o Estatuto, há conflitos, na sua opinião? Sim, há conflitos, e eu me ouso a dizer, inclusive, que são dois documentos absolutamente divergentes, quase que contraditórios do ponto de vista da sua essência, né? O Estatuto, o projeto idealizado pelo senador Paulo Paim foi um, né, e o texto efetivamente aprovado e sancionado pelo então presidente Luiz Inácio da Silva, Lula, foi substancialmente outro, né, ou seja, houve alterações substanciais durante esse processo de tramitação nas duas casas legislativas. Sim. Agora, sobre a lei de cotas, o que é que o senhor pensa, doutor? Na realidade, eu entendo, e vários juristas, vários operadores do direito entendem que o sistema de cotas, o sistema de ação afirmativa através das cotas raciais, é um remédio absolutamente amargo, né? Mas não deixa de ser um remédio suficiente e necessário para a reparação de distorções, né? E de injustiças históricas que fazem parte da formação do processo, aliás, fazem parte da formação da sociedade brasileira, né? Então, eu penso, na realidade, que o sistema de cotas ele pode sim ser um elemento que ensejaria, na realidade, a possibilidade de ascensão a determinados segmentos sociais, especialmente o segmento social negro. Sim. Só lembrando que a chamada Lei de Cotas foi instituída em 24 de julho de 91 e determina que empresas com 100 funcionários ou mais reservem entre 2% a 5% de suas vagas de trabalho, numa escala crescente, conforme o número total de funcionários para pessoas com deficiência. Aí já é um outro capítulo, não se trata da lei de cotas para afrodescendentes. Doutor, o governo brasileiro tem feito alguma coisa pelos nossos afrodescendentes ou está só no discurso por enquanto? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Você dá para repetir, por gentileza? Os nossos homens públicos, eles têm feito algo para ajudar os que têm menos, ou aqueles que são afrodescendentes, ou aquelas pessoas com deficiência física, ou nós temos que avançar muito ainda, doutor? Não, na realidade, assim, há iniciativas. O apresentar desse projeto de lei visando o Estatuto da Igualdade Racial, ele já é uma iniciativa digna de nota, na realidade, por conta dos enfrentamentos, né, que houve por parte do senador Paulo Paim e seus aliados, no sentido de tentar aprovar a lei, né, sem que fosse imaculada a sua essência. Então, há alguns parlamentares, alguns segmentos públicos sensíveis a essa questão, não só da diversidade racial, mas, como você disse também, das pessoas com deficiência, de mulheres, idosos, crianças. Há iniciativas positivas, mas eu entendo ainda que são tímidas, né? Uhum. Mas, enfim, a gente não pode deixar de louvar a iniciativa de alguns parlamentares. Aí eu ouso citar, inclusive, no senador Paulo Paim, porque teve a dignidade de colocar em pauta, né, um assunto muitas vezes visto como espinhoso, né? Então eu não generalizaria e colocaria
que não há interesse por parte do poder público e de parlamentares no sentido de mudança do status quo, né? Há iniciativas tímidas, né? Mas eu acho que há ganhos, né? Há resultados aí que a gente precisa necessariamente colocar em prática agora com as leis sendo gradativamente aprovadas. Agora, há negros, há afrodescendentes que também contestam, não, quer dizer, não há uma unanimidade nessa aprovação. A estes, o senhor diria o quê? Não, na verdade, assim, o próprio termo, como você citou, afrodescendente, ele já é um termo para abarcar as pessoas que são descendentes de africanos e que não se identificam necessariamente como negras, né? Então, eu acho que esse próprio termo, inclusive o termo afro-brasileiro também, que é previsto na própria Constituição Federal... Você sabe que a gente até tem uma preocupação, porque hoje nesse país nós estamos igual nos Estados Unidos, tudo é alvo de processo. Ah, você falou isso é processo, você falou isso aquilo é processo. Poxa, a gente chamar o negro de negro, para mim é uma coisa carinhosa, é cor de pele, né? Não, e é um termo que, na realidade, o movimento negro contemporâneo, ele conseguiu ressignificar, né? Ele vinha com essa conotação pejorativa há décadas atrás, mas aí com a ascensão do movimento negro, principalmente nas últimas décadas, de 1950, do século passado para cá, esse termo ele foi ressignificado, né? Com uma conotação mais positiva, né? É belo, é lindo, é significativo você... atribuir à pessoa a condição de negra sem um elemento pejorativo, né? Então eu entendo que o movimento negro contemporâneo ele teve sucesso nesse sentido, no sentido de ressignificar essa palavra negro, dando-lhe, né, atribuindo-lhe uma conotação mais positiva e tirando o aspecto negativo da palavra. Senão daqui a pouco nós vamos encontrar um japonês na rua e fala assim: ô japonês, como é que vai? Vão te processar porque você me chamou de japonês. Ô alemão, como é que vai, alemão? Não, negro é o negro, a diferença de pele apenas, nada mais do que isso. Nós somos todos iguais perante a lei e perante o Senhor. Aliás, com essa passagem do Papa aqui, vamos ver se a gente melhora um pouco essa relação, né? Exatamente, quem sabe na presença do Sumo Pontífice as pessoas tenham mais atenção para essa questão da diversidade, né? Numa perspectiva mais positiva e mais propositiva. É o que você falou na realidade, né? Não é chamar o japonês de japonês e o negro de negro. Depende exatamente do contexto, como você emprega a palavra, né? Então, se a palavra é colocada numa perspectiva positiva, não há por que haver objeção, né? A palavra propriamente dita, e sim a maneira como ela é colocada e muitas vezes a circunstância, né? Se ela tenha o caráter, a conotação de ofender, de humilhar, enfim, né? De tirar a dignidade que aquela pessoa é titular. Eu também penso assim. Doutor Sidney, o seu livro é um livro técnico ou é um livro para degustação não apenas de futuros operadores do direito? Não. Eu procurei, inclusive, do ponto de vista vocabular, né? Utilizar uma linguagem absolutamente acessível para aquelas pessoas que não são iniciadas nas letras jurídicas, né? Então é um texto direto, objetivo, sucinto, né? Exatamente nessa perspectiva de que um número maior de pessoas possam acessá-lo, entenderem a temática que é tratada ali, né, sem aquele juridiquês que muitas vezes a gente não consegue escapar. Ok. Alguma coisa a acrescentar? Aliás, o seu livro nós encontramos, evidentemente, nas melhores livrarias e, em especial, alguma que o senhor recomenda? Então, ele já está à venda em todas as livrarias do Brasil. Inclusive, eu gostaria de convidá-lo, né, e convidar todos os ouvintes da Rádio Difusora de Jundiaí por evento de lançamento que se dará no próximo dia 7 de agosto, agora, né, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, né, Avenida Paulista, número 2073, no piso térreo, né. A Selo Negro, juntamente com a Livraria Cultura, fará esse evento de lançamento, né, numa noite de autógrafos, e todos os ouvintes estão convidados para partilhar conosco esse momento de conquista para o nosso povo. Agradecemos ao advogado Sidney de Paulo Oliveira, autor do livro O Estatuto da Igualdade Racial, falando no microfone forte da sua difusora Jundiaí.